Olá pessoal, boa tarde, boa noite aí para quem está nos ouvindo, né? O prof está gravando a nossa aula de hoje. A aula de hoje é específica, né? É para uma revisão, então a gente não vai ver nada de novo aqui, né? Como vocês sabem, a gente vai estar passando nossa provinha amanhã, tudo bem? A prof vai estar dando algumas instruções para vocês, tá? Mas provavelmente a gente vai fazer uma prova aí subjetiva com objetiva, tudo bem? A nossa aula, né, hoje específica sobre essa revisão, mas como vocês sabem, né, as nossas aulas, elas estão sendo gravadas, né, então estão aí no canal, tá certo? Nosso canal específico para nossa disciplina, tudo bem? Então, a qualquer momento vocês podem estar aí visualizando os momentos que acharem melhor, tá certo? E pausar, fazer os seus resumos, tá? Isso é sempre muito importante, né? Vocês estarem fazendo os resumos conforme o entendimento de vocês, né? E isso eu acho que é muito vantajoso, porque acaba estimulando, né, a memória ativa aí, e vocês acabam trabalhando com isso, acabam aprendendo mais um pouquinho, né. As nossas aulas que a gente vai trabalhar nessa N2 serão específicas da aula de número 7, 8 e 9, tudo bem? Então a aula de número 9 a gente trabalhou ontem, né, demos aí uma continuidade, tá certo? Sobre as cláusulas aí dos seguros, sobre os tipos de seguro, tudo bem? E mais especificamente a gente vai falar sobre a aula 7, a aula 8 e a aula 9, tá certo? Então a prof gostaria que vocês estivessem assistindo essa aula, né, sabendo que isso aqui é algo muito pequeno, né, em vista do que a gente precisa do conhecimento de vocês para poder estarem fazendo a prova de amanhã e conseguirem aí uma boa nota, tá bom? Eu fiz, né, alguns pontos aqui, apenas salientei alguns pontos, tá, das 3 aulas, tudo bem? Não quer dizer que a gente não vai estar passando outros conteúdos, e nem que o que eu estou passando agora vai estar na prova de vocês, né, só o que está aqui hoje nesse dia, tudo bem? Então, a prof vai estar colocando esse material para vocês aí no grupo também, né? Mas especificamente, eu quero que vocês, né, estejam vendo aí todas as 3 aulas, né? O melhor, vocês já viram nessas 3 aulas, tá? Mas quem não viu ainda, assista, tá bom? Para você ter mais segurança ao ter que fazer a prova de amanhã, tudo bem? Então, vamos lá, né? Nossa aulinha de revisão. Então, a nossa aula 7, né, a gente fala especificamente sobre as apólices individuais e coletivas, não é mesmo? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, eu salientei apenas algumas, né, não tem como a gente tá tratando aqui, né, dentro de quase 2 horas, todas as 3 aulas, né, porque acaba ficando mais complicado aí para vocês baixarem, então esse problema da internet é um pouquinho complicado para alguns, né? Então, para a gente não ter um prejuízo, né, maior, a prof resumiu aí bem enxuto, não teve como tá falando sobre as 3 aulas de forma mais completa, né? Mas as 3 aulas sabendo que você já tem disponível, tudo bem? Então, vamos lá, falando sobre algumas apólices, né? A gente fala nas nossas aulas, né, sobre essas aqui, que nós temos 3, 6, né, 7 apólices que nós conversamos, né, na nossa aula de número 7, tudo bem? Mas hoje, especificamente, a gente vai tratar sobre apenas 2 para não se prolongar, né? Então, a gente vai estar falando sobre as apólices individuais e as coletivas, tudo bem? As outras vocês têm aí na aula 7. Então, vamos lá. Diminuir aqui, afastar, pronto. Então, gente, a apólice coletiva, né, como a gente já conversou sobre isso, a apólice coletiva, ela funciona geralmente com muitas pessoas, né? A variação de pessoas faz com que seja uma das principais características da apólice coletiva, tudo bem? Então, geralmente, ela é realizada em grupos, tá? Mas, prof, que tipo de grupo que faz a aderência dessa apólice, né? Por exemplo,
as associações. As associações são várias que acabam aderindo esse tipo de apólice, né, para poder ter uma facilidade a mais, né, para esse tipo de grupo. Também nós temos os clubes também funcionam com esse tipo de apólice coletiva, né, para poder estar auxiliando melhor o seu desenvolvimento. As empresas, principalmente também as empresas, né, elas funcionam muito com esse tipo de apólice, porque acaba diminuindo o valor, né? Nós sabemos que o valor de um seguro individual, ele é muito mais caro do que um seguro de forma coletiva, né? Porque sabendo que a empresa vai estar contratando, geralmente, né? A empresa vai estar contratando esse tipo de apólice, esse tipo de seguro. Porém, não vai ser apenas para uma pessoa, mas para uma coletividade, né? Então, acaba ficando mais prático esse tipo de serviço, né? Mas sabendo que o valor, né, devido a essa apólice aí, ela é um valor bem ameno. Então, compensa muito mais para as empresas, né? Outra opção também é os sindicatos também, eles acabam aderindo a esse tipo de apólice, tudo bem? Dentre outras empresas, dentre outras instituições que acabam se permitindo, tá, trabalhar com esse tipo de seguro, né, que tem a apólice coletiva, tudo bem? Então, essa apólice coletiva tem que sempre ter o interesse comum. Não adianta eu ser uma empresária e querer trabalhar com um tipo de apólice coletiva em que os interesses dos meus empregados são uns e os interesses dos demais são outros, né? Ou interesses, às vezes, que são incompatíveis, tá? Então, o interesse que é incompatível não tem como estar aderindo a esse tipo de apólice coletiva, tudo bem? Apenas quando se parte de um interesse comum, tá bom? O outro tipo de apólice que eu inseri aqui com vocês, para a gente estar apenas relembrando, né, é a apólice individual. A apólice individual, ela é mais utilizada, muito mais do que as apólices coletivas, aliás, né? Por quê? Porque geralmente, para você fazer uma apólice coletiva, você precisa de um grupo, né? Você precisa estar mais no ramo empresarial, tudo bem? A apólice individual, não. Você pode estar efetuando esse tipo de apólice, né, de seguro, mas independentemente de outras pessoas quererem aderir ou não. Então, por isso que você acaba querendo ir atrás, né, por si só. Você não precisa de outras pessoas estarem querendo fazer e aderir esse tipo de seguro com você, tá? Então, você vai diretamente, você que é o segurado, né? Você vai diretamente até a empresa prestadora de serviço, tá? Para você estar aderindo a esse tipo de apólice, tudo bem? Quando você vai em busca desse interesse, o que acontece? Você tem que estar fornecendo os seus interesses, né? Quais são as suas necessidades específicas, de forma que você tem que estar passando essas informações de forma verídica, é claro, né? Muito bem clara, para poder inserir no contexto da seguradora todo o contexto que você precisa das suas necessidades, por exemplo, e no contexto em que ela pode te proteger, ela pode te abarcar, tá? Então, você tem que estar trazendo todas essas informações para ela, né? Tanto as suas características pessoais, quanto as suas necessidades quanto a essa apólice, tudo bem? Então, geralmente a apólice individual, ela trabalha com dois tipos de função, né? A invalidez, tá? Que a invalidez aqui, ela pode ser permanente ou não, tá? Então, a apólice individual, ela vai estar trabalhando com a invalidez. Juntamente também, não fica aí por baixo, a apólice também individual, ela vai estar trabalhando com a morte, tá? Então, em casos de morte, também a apólice individual, ela vai estar dando a cobertura, tá? Então, em caso de morte, né, você não vai estar recebendo o benefício, então, quem vai estar recebendo são os beneficiários, ou seja, as pessoas, né, por quem você quer que sejam, né, colocadas aí na sua apólice individual, tá? E no caso da apólice individual no quesito invalidez,
você vai estar recebendo, né, o valor da indenização, claro, porque você vai estar em vida, né? Então, a partir desse momento em que você fica inválido, você vai estar recebendo o valor pelo qual foi estipulado aí na sua apólice individual, tudo bem? Perdão, gente, eu tive que sair aqui por um minutinho, tá? Então, vamos continuar a nossa aula aqui, tá? A gente acabou de falar sobre apólice individual, né? Que ela é dividida, aí geralmente em apólice no quesito invalidez e morte. No que tange a morte, quem vai estar recebendo são os beneficiários. Claro, são aqueles beneficiários que estarão claramente ali na apólice, né? Esses beneficiários não podem deixar de constar na apólice, tá? Então, e esses beneficiários também, gente, eles terão conhecimento que eles estão inseridos, né, nesse tipo de seguro, tá? Então, eles também terão conhecimento a respeito disso aí, tá? E a questão da invalidez, né, quem vai estar recebendo a indenização é o próprio segurado, por quê? Porque ele vai estar em vida, tudo bem? Tranquilo. Tipos de seguro e suas cláusulas. A gente vai estar falando agora, né, sobre os seguros, que a gente vai iniciar aí a parte da aula 8, né? E eu separei aqui, basicamente, 2 tipos de seguro, né? Basicamente, não, são mais, na verdade, né? São mais, porque eu vou estar falando, só um minuto. Voltando, gente, é a minha filha ali batendo na porta, quase entrou ali. Mas, então, o que acontece? Esse seguro de vida, a gente começou, salvo engano, na aula 7, né? Nós conversamos sobre ele, tá? Mas, em geral, o seguro de vida, ele cobre 2 circunstâncias, tá? O seguro de vida, ele cobre aí 2 circunstâncias, que é a questão da morte natural ou a morte acidental também, tá? Então, ou uma ou a outra, então, né, não é específico apenas um tipo de morte aqui, mas abrange as duas, tudo bem? E também a invalidez, né? A invalidez, ela pode ser temporária ou permanente, tá? Então, o seguro de vida vai estar abarcando essas duas aí, tá? Tanto a morte quanto a invalidez, tudo bem? Eu conversei aqui com vocês também sobre a divisão desses tipos de seguro, tá? Eu lembro que a gente comentou, né, a respeito de basicamente 3, né? A gente comentou sobre o seguro de vida resgatável, o temporário e o tradicional, né? Esses 3 a gente trabalhou aqui em sala com vocês, em sala não, online com vocês, né? Mas esses tipos de seguro de vida, né, no que tange a esses 3 aí, essas 3 circunstâncias, são bem legais, né, porque o tradicional, né, é aquele que a gente vai estar aqui colocando um tipo de cobertura vitalícia, mas lembrando que esse tipo de seguro de vida, que é o tradicional, ele só vai ser válido a partir do momento em que eu estiver pagando. A partir do momento em que eu cessar os meus pagamentos, claro que eu não vou ter mais a incidência dessa cobertura, tá? Então, logo o seguro, né, vai estar sendo cancelado. Por quê? Porque eu parei de estar efetuando aí o meu pagamento, tudo bem? Então, o seguro de vida, ele se resume nisso, tá? E aí nós temos, né, os dois outros seguros, que é o resgatável, seguro de vida resgatável, e o seguro de vida temporário, tá? Esses 3 aqui a gente trabalhou, né, em sala de aula. Eu vou estar colocando um pouquinho aqui mais. Estender, pronto. Pra cá mais um pouco. Mas o seguro de vida resgatável, gente, é aquele que você para de pagar, mas você não deixa de estar arrecadando o valor. Pelo contrário, você para de pagar um certo tempo, porque, claro, tem uma carência, né? Como a gente comentou, tem uma certa carência, tá? E mediante essa carência, quando você para de pagar, você pode estar resgatando esse valor, tá? Então, você pode estar resgatando esse valor. É justamente por isso que o seguro de vida é resgatável. Já no tradicional, a gente não pode ver isso, né? Porque acaba você não tendo seus valores aí, né? E a partir do momento em que você para de pagar, o seguro, ele acaba cessando aí a cobertura, né? Então, não tem como você estar resgatando nenhum tipo de valor, tudo bem?
A gente também tem um seguro de vida temporário, né, que nós comentamos, tá bom? Que ele tem um prazo determinado, né? A prof assemelhou muito ele à questão do contrato de trabalho, né, que geralmente as pessoas fazem, né, que é por prazo determinado. Então, por exemplo, se o meu contrato é de 2 anos, então ele vai ter a vigência dele durante esses 2 anos. Findou os 2 anos, no dia seguinte eu já não tenho mais a cobertura, tá bom? Então, ele é um tipo de seguro que ele vai ter, ele é um pouco parecido aí com o tradicional, tá bom? Mas ele tem um prazo determinado, ou seja, ele tem um prazo de início, mas ele também tem um prazo aí de fim, em que a partir daquele momento, né, do final, ele não vai estar mais com vigência, ele não vai estar te oferecendo mais nenhuma cobertura, tá bom? Ele é cancelado automaticamente, tudo bem? O que mais nós temos aqui? Seguro de veículos, né? A prof também comentou sobre o seguro de veículos. Isso aqui já é a partir da nossa aula 9, né? Nossa aula de ontem que a gente comentou, tá bem? A aula 8 foi só sobre a questão do seguro de vida. Eu lembro que a gente falou seguro de vida uns 30 minutos, porque ele era bem extenso, né? Mas depois desse seguro, a gente começou a falar na aula de ontem, que foi a aula 9, tá? Então, eu separei alguns tipos a mais de seguro, que são os mais recorrentes, né? Que costumam cobrar mais na área, assim, de atuárias, né? Geralmente, que é o seguro de veículos e o seguro de residência, tá? Então, esses 2 seguros a gente vai estar trabalhando agora com vocês, tudo bem? Então, gente, o seguro de veículos, ele tem como se fosse uma parte, né, tradicional. Que essa tradicional, geralmente, é essa cobertura mais limitada que a prof colocou aí para vocês, né? Que é o que abrange apenas o roubo, o furto e incêndios. Isso aí, gente, geralmente é o que tem na geralzona, tá? O seguro de veículo geral é o que tem isso aí. Tanto é que na outra, que nós chamamos de cobertura compreensiva, ela é muito mais expansiva, né? Eu reduzi aqui um pouco essa questão dessa infinitude aí de coberturas dentro da compreensiva, porque são muitas, né? Vocês perceberam que lá na aula de ontem, só a cobertura compreensiva, ela dá o slide inteiro, né? Então, eu preferi tirar algumas coisas, tá? Mas vocês podem estar revendo a aula lá, tá bom? Constando lá. Mas essa, geralmente, essa mais tradicional, ela inclui apenas essas 3 características, né? É uma cobertura mais restrita, mais limitada, tudo bem? Que geralmente as pessoas acabam aderindo um pouquinho mais, tá bom? Por ela ser um pouco mais em conta, né? Em referência a essa cobertura compreensiva, tudo bem? Mas, em contrapartida, a compreensiva, ela também vai abarcar aí as situações do roubo, do furto, dos incêndios, tá? Porém, ela não abrange só isso, tudo bem? Ela vai estar abrangendo aí várias circunstâncias, né? Como, por exemplo, as colisões, né? Que a prof colocou, tá bom? Além dos furtos, além dos roubos, é claro. Mas também ela vai estar abrangendo qualquer tipo de enchente, né, as inundações, tá? Qualquer tipo de ato que seja danoso praticado por terceiro, né, que foi aquele caso que eu falei para vocês, tá? Em aula também. E também nós falamos a respeito de danos, né, das cargas que transportam, às vezes, produtos, tá? Então, esse tipo de dano, esse tipo de situações, eles vão estar apenas abrangendo a cobertura compreensiva no seguro de veículos, tá? Elas não vão estar abarcadas por meio daquela cobertura que é mais limitada, que é mais tradicional, tudo bem? E aqui eu coloquei também o seguro de residência, né? O seguro de residência, gente, nós tratamos, eu acho que, bem dizer, todas as aulas, né? A gente falou bastante dele, pela incidência que ele tem de importância, que cai mais em prova, e também pelo fato das pessoas estarem aderindo mais, né, por questões de segurança, tá certo?
E também coloquei mais a de automóveis pelo fato também que as pessoas acabam se preocupando, né? Porque é um bem de valor que acaba acontecendo assim sem muita previsão, né? De acidentes, de vários, infinitudes aí de sinistros, tudo bem? Mas outros tipos de seguro que eu achei muito importante tratar e relembrar aqui com vocês é a questão do seguro de residência, tudo bem? O seguro de residência, gente, ele abrange várias situações, tá? Nós temos aí a situação que é a parte mais obrigatória, que é o tipo em que vai abarcar apenas incêndios, quedas de raios e explosões. Isso aí praticamente nas empresas de seguro são quase que obrigatórias, né? Então a maior parte delas está inserido sobre esses quesitos. Tá? Só que a mais compreensiva, a mais complementar é essa aí que a gente colocou, sabendo que tem outras, né, outras incidências aí, além dessas que a prof colocou na complementar, né, mas para poder diminuir aí o espaço, né, a prof colocou apenas essas daí, tudo bem? Mas a complementar, gente, é essa que vai estar inserindo, né, sobre o roubo, sobre vendavais, ciclones, furacões, tornados, granizo, queda de aeronave, até nisso também, né? Alagamentos, desmoronamentos. Então, tudo isso aí acaba incidindo sobre o seguro de residências nesse tipo de cobertura, tudo bem? Então, gente, eu acho que a gente fica por aqui, tá? A gente tá aí com um pouquinho mais de 20 minutos, tá? Eu quero ficar agora, eu quero encerrar essa revisão e quero tirar dúvidas, tá? Eu quero tirar dúvidas, porque amanhã, né, não é o dia de dúvidas, né? O dia é hoje, né? Então eu preciso que vocês tirem as dúvidas de vocês. É justamente por isso que eu também reduzi, né, mais essas 3 aulas, tá? Porque eu quero que vocês perguntem. Porque eu sei que geralmente vocês têm as perguntas. Só que o que vocês fazem é, às vezes, mais estar questionando, né, ali no particular. Só que esses questionamentos, às vezes, é muito importante você também colocar no grupo pelo fato do seguinte: às vezes também pode ser um tipo de dúvida do seu colega, né? Então, eu acho muito bom também quando você compartilha esse tipo de dúvida no grupo, porque eu acho que também, além de ser vantajoso para você, né, que você demonstra que está participando da aula, né, isso é muito importante para o professor, porque muitas vezes você assiste a aula, mas não dá um feedback, né? Então, a gente não tem como saber, muitas vezes, se realmente o seu acompanhamento está sendo verídico ou não, né? Então, isso é importante, tá? Então, eu quero que vocês fiquem, né, sem receio nenhum de estar questionando, tá? A gente está aí para poder ajudar vocês. Se vier algum questionamento que a gente não sabe, a gente vai procurar, a gente vai pesquisar e vai devolver com as respostas, tá? Não se preocupem quanto a isso. Então, a gente está aqui para poder estar ajudando aí vocês no que for preciso, tudo bem? Questão de trabalho, né? Nós vamos fazer o nosso trabalho, que é o nosso seminário, né? A prof já dividiu os grupos ontem, tudo bem? Então, a gente vai estar comentando aí sobre esse seminário, as dúvidas, gente, que porventura vocês tiverem, né? Vocês podem estar tirando também no grupo. Eu recebi várias mensagens, né, no PV, pude estar respondendo, né? Mas algumas eu acho que mais pertinente a gente colocar no grupo para, às vezes, o outro colega também estar sabendo, né, tendo aquela informação, tá certo? Então, como vocês sabem, né, a gente nessa N3 a gente vai estar cobrando, nessa N2 a gente vai estar cobrando, né, a questão da prova, tá? Que vai ser amanhã, tudo bem? Vai valer a nossa pontuação. E também para poder incidir e ajudar na N2, a gente vai estar completando com a nota do trabalho, tá certo? Então, a nota do trabalho para quem fez, né? E para quem fez tudo certinho, obedeceu, né, os requisitos, né, tem a pontuação total. Eu já li todos, né, basicamente, os que já me entregaram. Apenas tem 2 que eu ainda não consegui ler, mas tenho que entrar em contato, porque eu acho que deu falha, alguma coisa aconteceu ali no e-mail, tá? Que a pessoa não conseguiu enviar. E também quero dizer a respeito da nossa N3, né? A nossa nota de N3,
vai ser aquela do seminário, que vocês já estão cientes. A prof já fez, né, a divisão dos grupos, tá certo? Então eu quero que vocês estudem bastante, tá, gente? São temas que são da nossa ementa, tá? Então não deixem de estudar, porque são assuntos muito importantes, assim como esses que a gente já comentou em sala de aula nesses longos dias aí, tá? Então estudem, preparem o material para vocês, porque não é só para vocês, tá? Que estarão fazendo aí, mas também para todo o grupo, tá, gente? Lembrando que os demais colegas também precisam desse material para também estarem por dentro, tá? Para poderem ter o conhecimento a respeito desses materiais, tudo bem? E lembrando que a gente tem também, para poder compor a nossa nota, né, a questão do, acho que é terça-feira, que nós vamos estar fazendo aquele testezinho do ENAD com as 15 questões, vocês lembram? Né? Então, a gente vai estar fazendo essas questões com vocês, tá? Então, esse material, gente, também vai estar caindo, tá? Na provinha do ENAD para vocês, tá? Então, a prova do ENAD, ela vai estar sendo composta por 15 questões, mas vai ser todo o conteúdo da nossa ementa vai estar lá, né, sobre essa provinha, tá? Então, vou estar trabalhando nessas questões, ainda não tenho elas, mas ainda vou ter que trabalhar com elas, né? Fazer uma busca e uma pesquisa, né, com as questões do ENAD, se tem alguma coisa falando, né, e tá inserindo esse conteúdo nela, tá? E aí é isso, eu quero que vocês, né, façam perguntas, né, demonstrem aí conhecimento de vocês, tá bom? O interesse também, isso é muito importante, tá bom? Qualquer dúvida que a prof tá à disposição de vocês, tudo bem? Eu aguardo o retorno e um abração aí para todos vocês.